Beleza, galera? Você que me acompanha nas redes sociais, você que me acompanha através do YouTube, Nato Bretas na área, vou chegando direto, sem vinheta, sem nenhum tipo de tratamento no vídeo aí, apenas um filtro básico. Eu quero comentar sobre a entrevista da Andressa Urach, modelo Andressa Urach, que concedeu ao Danilo Gentili de quarta para quinta-feira, do dia 14 para o dia 15 de abril do ano de 2021. Hoje eu estou gravando esse vídeo hoje na quinta-feira, dia 15 de abril, ano 2021. É claro que eu vou fazer algumas rápidas análises da pessoa da Andressa Urach, aquilo que eu acho, inclusive muito mais a ver com o momento que ela vive agora, né, que é a pessoa dela agora, algumas observações sobre o Danilo Gentili e sobre o programa, mas eu quero focar na entrevista. Eu assisti a entrevista ainda há pouco, né? Eu acompanhei a entrevista, achei interessante, eu quero fazer aqui algumas análises, principalmente das coisas que ela falou. Não é? O meio religioso, ela falou muito sobre o meio religioso, sobre a experiência que ela teve. Ela distinguiu bem a Andressa Urach quando ela falou sobre a experiência que ela teve com Jesus Cristo, segundo palavras dela, e também a experiência que ela teve com os religiosos que a receberam na igreja, etc. Antes de qualquer coisa, eu peço que você ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal antes, tá certo? É só apertar aí inscrever-se, aperta inscrever-se aí na inscrição do canal, botão vermelho, depois tem um sininho, você ativa o sininho das notificações e coloca aí sempre para você ver todos os dias, todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo, então comenta, isso é muito importante, você comentar e também compartilhar com as pessoas que você gosta, mesmo com as pessoas que você não conhece, você pode compartilhar no Instagram, no Facebook, você pode compartilhar no Twitter ou onde quer que você gostaria ou gostar ou quiser compartilhar, beleza? Se você não gostar do vídeo, deixa o seu dislike. Se você gostar, o seu like ou o seu dislike me ajuda muito no meu trabalho, beleza? Para quem quiser fazer também um Pix, você pode fazer um Pix, a chave Pix está aí, é o meu e-mail, no valor de R$ 1,99, você já ajuda para que eu continue aqui como profissional de mídia, de comunicação, nessa luta, nessa batida louca aqui, beleza? Vamos falar da Andressa Urach, entrevista muito bem conduzida pelo Danilo Gentili. É claro que o Danilo, cada vez que o tempo vai passando, ele, na minha humilde opinião, ele vai melhorando mais como entrevistador. O que eu não gosto muito assim do Danilo é uma opinião minha, tá? Em relação ao meu jeito de ser, ao meu ver, até mesmo como telespectador. O que eu não gosto muito é algumas piadas que ele faz assim, às vezes eu acho que, sei lá, eu fico um pouco fora de tom, mas isso é o que eu acho, isso é problema meu, tá? Então, mas analisando ele friamente como profissional da entrevista, do talk show, profissional da TV, o Danilo Gentili, ele começou assim, de forma mais humilde, digamos, não é mais humilde, ele começou devagar, né? Ele começou entrando, ele começou devagarinho ali e veio tomando conta da audiência e veio se aprimorando muito. Hoje em dia a gente sente que o Danilo está muito mais à vontade para poder entrevistar as pessoas, ele tem uma intimidade muito maior com a câmera, ele tem uma intimidade muito maior com o traquejo das palavras, ele sabe colocar muito melhor as palavras ali. O Danilo Gentili realmente está fazendo uma entrevista muito legal. Tem a banda O Traje a Rigor, que dispensa comentários aqui, apresentações, né? A banda O Traje a Rigor, eu quando tinha ali 12, 13 anos, adolescente, entrando na adolescência, né? Quem não curtiu as músicas do Traje a Rigor? Eu curti demais as músicas do Traje. E agora vamos falar da Andressa. Andressa Urach, todo mundo sabe, uma modelo, passou pelo Vale da Sombra da Morte, teve complicações, passou por complicações terríveis devido a alguns procedimentos estéticos que ela fez alguns anos atrás, mas eu acho que são 7 anos ou 6 anos e meio atrás, não é? Ou 7 anos atrás, ela passou por momentos terríveis e contraiu uma bactéria no hospital. As fotos estão na internet para quem tiver coragem de ver lá no Google. São fotos realmente chocantes e feias mesmo. Então a Andressa, ela ficou num estado assim deplorável. E segundo ela contou na entrevista, a primeira coisa que ela conseguiu abordar muito bem, até na fala dela, foi o seguinte: estou analisando aqui, primeiramente vou analisar alguns traços da Andressa como pessoa, apesar de a gente estar de longe, né? A gente nunca conhece a pessoa, a não ser que você conheça a pessoa, é muito difícil, acho que é muito até leviano você
falar de alguém, ou então falar sobre alguém, interpretar a pessoa, sem você conhecer da pessoa, somente por alguns momentos e minutos de entrevista. É claro que a gente conhece a árvore pelos frutos e tal. Só que a Andressa, ela abordou muito bem, primeiro, questões emocionais. Ela já começou falando sobre questões emocionais, de possuir o transtorno borderline, de possuir também alguns transtornos psicológicos e psiquiátricos também. Falou sobre a sua criação. Ela demonstrou estar realmente muito abalada. Até hoje não se recuperou, pelo que a gente viu na entrevista, de alguns abusos, supostos abusos que porventura ela sofreu. Ela falou sobre isso, né, sobre alguns abusos que ela teria sofrido. Então, assim, sabe, bastante, até comovente, porque a gente sente uma carga de emoção muito forte na Andressa quando ela fala do passado, da família, que ela passou por alguns abusos e isso de repente desenvolveu alguns problemas. Ela disse que tomava até mamadeira, olha só, mamadeira depois de casada com o antigo marido, que é o marido que estava com ela na época, inclusive, da sua conversão ao evangelho, né? Da sua, vamos dizer, da sua entrada na igreja, entrada no mundo gospel. Ela, filha de uma senhora evangélica. Ela contou sobre a sua EQM, experiência quase morte. Para quem não sabe, as EQMs, elas se dão da seguinte forma: a pessoa, geralmente ela está em coma, ou num estado vegetativo, ou então, mais propriamente, ela acaba de sofrer um trauma. As experiências EQM sempre acontecem assim: a pessoa acabou de sofrer um trauma, um traumatismo craniano, ou então levou um tiro, uma facada, ou sofreu um grave acidente, e quando a pessoa fica lutando pela vida, entre a vida e a morte, é sedada, recebe ali aqueles sedativos, né? Aí tem morfina, propofol, até aquela cetamina, tal, e recebe esse tipo de medicamentos justamente para poder estancar a dor, né, paralisar a dor e até ser sedado, né, para alguns procedimentos mais invasivos da medicina. Todas as pessoas que passam, todas não, né, muita gente que passa por esses momentos diz sobre a experiência, e as experiências são sempre as mesmas. Várias nações e línguas diferentes e culturas, as pessoas sempre dizem da mesma forma, que saíram do corpo e viram o seu corpo na maca, ou no asfalto, ou ali no momento, no local de acidente, qualquer que seja, e a pessoa teve uma experiência. A Andressa teve uma experiência, segundo ela mesma conta, que saiu do seu corpo e olhou o corpo, olhou para baixo e viu o seu corpo, mas ela disse que saiu, isso eu achei interessante, e o Danilo Gentili também achou isso muito interessante, quando ela começou a dizer que saiu do corpo. Eu vi que ele nem brincou muito com isso não, porque quando você pode perceber o seguinte: a pessoa muitas das vezes ela brinca, dá uma chincalhada, dá uma zoada, como a gente diz aqui no Rio, né, dá uma zoada naquilo que de repente ela não considera ou não acredita. Mas até mesmo um humorista, um apresentador de TV, quando ele demonstra muito interesse sobre um determinado assunto, é porque ele possivelmente acredita naquilo, ou então ele considera aquilo interessante ou como uma verdade para ele. Então ele tende a respeitar mais o assunto e até mesmo o entrevistado. E eu vi que o Danilo ficou muito interessado, porque até ela desviou um pouco da conversa. Lá no começo da 30% da entrevista concluída, ela começou a querer desviar um pouco mais do assunto e voltar para o assunto do Miss Bumbum. E o Danilo voltando para o assunto da EQM, porque visivelmente ele acredita nisso e se interessa pelo assunto. E ela falou que ela viu o corpo, o espírito dela sair, né, a alma dela saindo do corpo, e era como uma fumaça, como se fosse Gasparzinho, né, aquela fumaça, como se a alma dela fosse uma fumacinha saindo. Era a forma corpórea dela, né, ela estava nua e se apresentava diante de um tribunal, e ali ela era julgada se ela ia para a glória celestial com Cristo, ou então se ela ia descer para o inferno, se ela ia ser condenada. Eu não vou nem entrar no mérito teológico dessa questão, porque teologicamente falando, o julgamento não será e não é agora. O julgamento será, não agora, mas para depois. A posteriori, todos seremos julgados. Então, teologicamente falando, não haveria um julgamento da alma da pessoa agora,
agora nesse exato momento. Mas foi a experiência que ela teve, e depois ela pediu, ela clamou a Deus no momento da experiência, segundo ela que ela está contando, a EQM, e ela teria voltado para o corpo. Quando ela voltou para o corpo, ela viu a mãe dela orando. Ela conseguiu ver, e ela escutou, ela viu mesmo. Antes de entrar no corpo, ela já tinha visto a mãe dela orando por ela, próximo à cama que ela estava internada, e depois aí ela regressou para o corpo, e um espírito maligno, numa fumaça assim, mas muito bem preta mesmo, veio para poder pegar a alma dela, e a mãe, lutando em oração, bem, foi embora. E aí foi que ela se converteu, e ela ela usou uma palavra, foi muito enfática quando ela usou a seguinte palavra, que ela estava num momento de fanatismo, que ela estava muito fanática, e depois ela fez questão muito de imprimir a fala de que ela foi enganada, que ela foi usada, que ela foi ludibriada, que ela deu tudo que tinha. Ela deu mais de 2 milhões de reais, ela fez doação de carros de luxo, ela se entregou, recebeu propostas políticas. Ela não deixou isso claro, que eu vou falar agora não, mas você consegue pegar ali, você consegue ter um feeling de que até propostas sexuais ela teria sofrido, sabe? Ela não deixa isso claro, ela nem transparece isso não. Ela não deixa isso ficar muito evidente, mas não sei, quando ela fala, eu com a pouca experiência de vida que eu tenho, só 46 anos de idade, mas parece que fica um pouco evidente isso, sabe? A gente consegue pegar um pouco disso. Ela falou sobre essa experiência ruim que ela teve, sobre o trauma que ela adquiriu, mais um trauma com os religiosos e a religião evangélica, que ela colocou muito assim. E outros pontos que eu percebi na entrevista também, que ela fala assim, ela não fala de Cristo de uma maneira pessoal, ela não fala de Cristo nem de Deus de uma maneira assim mais íntima. Ela fala assim, o Deus. Então quando eu conheci o Deus, assim, ela está colocando sempre, definindo muito Deus, o Deus. E geralmente quando a pessoa cristã, quando a pessoa que professa qualquer tipo de fé, mesmo o islâmico, né? Quando o budista, então quando qualquer pessoa que professa qualquer religião, ela traz o Deus que ela acredita para ela. Então, o meu Deus, né, o meu Senhor Jesus, o meu Deus, o meu Pai Celestial, e ela parece que ela dá uma separada nisso aí. Eu percebi uma moça, não é uma má pessoa, tá? Eu percebi isso nela, ela não é uma má pessoa. Andressa me parece ser uma pessoa sensível, uma mulher sensível, uma mulher que assim, muito machucada, muito magoada, mas eu vejo uma menina, uma moça, né, eu posso chamar de menina que é bem nova. Eu vi uma moça, uma menina que precisa muito de orientação. E aí eu vou falar, cara, qual o mal, né? Quão grande foi o mal que os religiosos e a religião fez a essa menina, essa moça. Poderia ter sido aproveitada, digo aproveitada, não é? Até um termo ruim que eu estou usando aqui, entre aspas, mas ela poderia ter sido valorizada e até mesmo ela poderia ter sido um presente de Deus para qualquer agremiação religiosa, ou então para qualquer pastor ou líder evangélico, né, sendo ele homem ou mulher. Poderia ser assim uma menina que apresentaria muitos frutos dentro de uma igreja, dentro de uma agremiação religiosa, até mesmo uma outra religião, sabe? Ela poderia render frutos assim muito bons, porque ela me parece ser uma pessoa muito boa, mas está traumatizada. A entrevista foi a fundo em alguns assuntos. Ela, na minha opinião, se saiu até bem nas respostas. Na minha opinião também, ela está um pouco equivocada com relação a alguns pensamentos que ela tem sobre a fé cristã. Ela ficou assim, não é que nós temos de ser tolerantes, não intolerantes, mas nós não podemos tolerar a prática do pecado e não podemos sair relativizando tudo. Ela está relativizando muito as coisas. Claro que eu não estou culpando a moça, não. Estou dizendo que isso aí também é culpa do mal que ela sofreu. Porque quando a pessoa sofre algum tipo de mal, como ela sofreu por culpa de religiosos que tentaram usá-la, a pessoa realmente tende a relativizar tudo, colocar tudo no mesmo saco e aí sair relativizando tudo. Mas a entrevista foi boa, o Danilo conduziu bem, ela respondeu, ao meu ver, com sinceridade aquilo que foi perguntado, e fica sempre a indagação, fica sempre a dica, não é? Que conta esses religiosos vão dar a Deus?
gente está falando sobre o julgamento no começo do vídeo, que já vai encerrar porque ficou longo, que conta esses religiosos vão dar a Deus, não é? Olha, coitada da moça, né? Coitada dela e de tantas outras pessoas que são usadas como objetos pela religião. Então elas são vistas como um produto. É um produto que tem que dar lucro, tem que gerar receita. Se aquele produto não serve mais, se aquele produto não presta mais, ele é descartado como se fosse um papel higiênico usado, né? Termo forte, mas é isso aí. É isso que eu acho. Então ele é simplesmente descartado. Infelizmente. Olha, que Deus abençoe o Danilo Gentili, que Deus abençoe também a Andressa Urach e que ela venha encontrar não uma religião, não se encontrasse com venha se encontrar com a religião evangélica, não, que ela venha realmente a cada dia ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse é o desejo que eu tenho no meu coração, e que o Danilo também, que já conhece a palavra, os dois conhecem a palavra de Deus, que eles tenham um encontro real com a pessoa de Cristo. Voltarei depois com outros vídeos aqui, ainda hoje, nessa quinta-feira, dia 15 de abril, ano 2021. Vou falar sobre prefeito de Niterói, Axel Grael. Vou falar sobre doutor Jairinho, acusado, está sendo apontado pela polícia e Ministério Público, envolvido na morte do menino em Riborel. Não foi cassado pela Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, não foi cassado, né? Não teve seu mandato cassado. E eu vou falar sobre o prefeito de Niterói, Axel Grael, doutor Jairinho. E qual outro assunto mesmo? Agora não me... esse assunto que eu tô falando agora, só tô ficando doido, né? Tá vendo? Isso é coisa de velho, 46 anos de idade. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, aquela coisa toda, né? Comenta, compartilha, aquela coisa toda que você já sabe, beleza? E ajude o meu canal a crescer cada dia mais e mais. Vou ficando por aqui, o vídeo ficou longo demais. Nato Bretas na área, agora saindo fora. Beleza, galera? Tchau!